Shalom, pessoal. Nos reunindo mais uma vez, né? Para dar continuidade a partir do texto que nós falamos do final do ciclo de Elias. Então, basicamente, o livro de 1 Reis, o profeta mais atuante vai ser o profeta Elias, né? Então, nós estamos falando sobre, né? Entramos aqui no Reino Dividido. Você vai notar que eu tive que mudar algumas cores aqui. Eu mudei algumas cores porque o quadro é muito nome para pouco espaço, né? Principalmente aqui no Reino do Norte, os reis eles foram mudando muito constantemente, vivendo pouco, né? Então, para nós conseguirmos entender todo esse pedaço até aqui o rei Oséias, eu tive que adaptar, né? E algumas canetinhas que eu estava usando, algumas cores já ficaram muito apagadas, então eu tive que substituir, né? Espero que você vai ter que né? Espero que você consiga fazendo algum esforço, aumentando aí, você que vai ver isso no vídeo, né? Que você possa aumentar. Mas lembrando que sempre todo esse estudo ele está em forma de apostila aí no link, né? Abaixo aí no vídeo, ok? Então você pode baixar essas apostilas que elas estão sempre sendo atualizadas. Você pode acompanhar pela apostila também, que vai ficar mais fácil, né? Então, um funcionamento aí de vídeo com apostila, né? Para você estudar legal, né? Então, e lembrando também que todas as datas, elas são datas aproximadas, né? Visto que alguns estudiosos pensam as datas a partir de tal momento, outros a partir de outro, às vezes tem diferença entre alguns anos, né? Então, essa parte aqui é a parte que nós vamos nos concentrar mais hoje, que são os reis no norte, né? Nós fomos até aqui o rei Acabe, então está bem aqui está em vermelho, porque por causa da sua importância, por causa do nível da idolatria e da perversão que entrou através da sua esposa Jezabel, né? E trazendo um culto massivo. Jezabel simplesmente trouxe foi uma enxurrada de culto a Baal e Astarote, né? E esse foi o tempo e o período em que Elias profetizou, né? Então nós vamos terminar, né, esse ciclo de Elias no começo de 2 Reis. Lembrando que os dois livros eles eram um só. Então, o livro de 2 Reis ele começa com essa troca, né? Nós terminamos com Elias no vídeo anterior, na aula anterior, o Elias na caverna, o Elias, o Senhor falando com ele, dizendo que então está tudo legal, vamos, né? Você vai ungir Eliseu como seu sucessor, né? Como um profeta no teu lugar. Você vai ungir o rei Jeú, né? E o rei Azael na Síria. E ele não faz essas coisas, a única delas que ele faz é falar com Eliseu, né? E nesse interim, ele tem algumas coisas interessantes, né? Em 2 Reis, capítulo 1, Elias faz piada, né, com o nome de Baal-Zebul, né? Então, o nome original aí é Baal-Zebub, né? Que significa Baal, o príncipe. E ele chama de Baal-Zebul, o Baal das moscas, né?
o Baal dos insetos, né? Zevuv, em hebraico, mosca, né? Então, Elias faz piada com isso, né? Então, o foco do período relatado não é muito interessante, porque os reis, eles vão sendo trocados, né? Como um símbolo apostólico, eles aqui na linhagem de cima, né, na apostila você vai ver que eu coloquei umas mãozinhas, né? Na linhagem de cima, os reis todos assim, ó. Todos, né? Com raríssimas exceções, tem elogio em alguma coisa que eles fizeram. Tudo, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que seus pais. Fez como Jeroboão, né, filho de Nebate. Jeroboão, o primeiro aqui, né, o primeiro rei, né, aquele que logo após a morte de Salomão, Jeroboão assumiu o reino do norte e Roboão, o filho de Salomão, assume o reino do sul. Jeroboão foi o que abriu as portas para a idolatria e o satanismo, cara, no reino do norte, né? Então, e aqui, um após o outro, esses reis aqui vão fazendo muitas coisas ruins, até chegarem a Acabe, que já falamos sobre Jezabel, depois seu filho Acasias, Jorão, e aqui nós vamos ter um rei que é o rei Jeú, ok? Então esse rei aqui, vamos marcar aqui com um asterisco, tá? Jeú em 841, né? Depois, se você tiver dificuldade se você quiser, tiver pequeno, aumenta um pouco a tela para tentar ver, né? As datas, né? O rei Jeú é aquele que é ungido por um profeta, né? Que Eliseu envia e esse profeta entra, unge Jeú, e Jeú começa uma dinastia, né? Nova, né? Ele é aquele que vai matar a Jezabel, né? Então, e ele começa a fazer uma limpa em todo Israel do Norte, né? As 10 tribos. Ele começa a fazer uma limpa, começa a destruir todos os cultos a Baal, né? Ainda assim, ele não faz isso completamente e acaba sendo considerado também um rei que, segundo aos olhos do Senhor, não faz tudo o que deveria ter feito certinho, mas ele é o que faz a limpa. Então, em Jeú se cumprem as profecias que Elias tinha falado, né? Que os profetas tinham profetizado contra Acabe e contra Jezabel, né? E assim eles vão, né? Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, como se não bastasse um Jeroboão, tem um Jeroboão II, sempre tem um cabeçudo que faz uma coisa para avacalhar de vez, né? Tipo assim, para lembrar de uma coisa, né? Tipo, já não basta, né? O cara não quer lembrar como se fosse uma glória, né? Então, até esses, né? Aqui, depois de Jeú, ainda é o profeta Eliseu que está profetizando, ok? Então, mas nessa passagem, né, isso é interessante porque, apesar de ser um livro de reis, o forte desses dois livros, a coisa principal que acontece, nós podemos enxergar muitos princípios apostólicos, né, de estabelecimento de homens que vão reger a nação. É impressionante a força do profético nesses livros e o quanto ensino profético tem neste período. Nós vemos uma atuação poderosa, né? Elias, né, está agora passando para um profeta que vai ser ainda mais violento do que Elias foi, né? Eliseu vai ser mais violento que Elias, né? Então, Elixá, né? Que significa Deus é a salvação, ok? Então,
Aleph. Aleph é Lamed, né? E Yud, Shin e Ayin, ok? Então, El, I, né? O Yud, o Shin, som de CH, né? Aqui com o ponto no lado direito, aí ele tem som de Sh. Quando tem no lado esquerdo é som de S, né? Então, e o Ayin com som de A, ok? Ele Shá, né? Da mesma raiz de Yeshua, né? De salvar, né? Deus é minha salvação, ok? Deus é salvação ou Deus é minha salvação. Então, e aí eles estão falando um pouco desse processo que acontece entre Elias, visto que o foco tem muito a ver com essa questão do profético, né? Como que se faz a passagem disso, né? Porque aí nós podemos retirar alguns princípios, né? Porque Elias é o profeta. O Senhor diz, unge Eliseu, profeta, no teu lugar, né? E então, Elias começa a andar. E ele vai a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ele vai ao Jordão, né? E muitas pessoas falam assim, isso aí, beleza, ele tá por ali também passeando, né? Qual o sentido de Eliseu ir, né, para Betel, depois vai para Jericó, de Jericó ele vai para o Jordão. E ele sempre diz, o Senhor me enviou para Betel, Eliseu, fique aí, né? Ele fala para Eliseu. Eliseu diz, não, como vive o Senhor, cara, eu vou com você. O Eliseu ele não quer perder aquilo que está acontecendo. Mas por que Elias, um momento antes daquele momento em que ele vai ser, em que os dois serão separados, ele será elevado ao céu, né? Por que ele está visitando esses lugares, né? Então, isso é muito importante, cara, porque isso tem a ver com cosmologia bíblica, né? Então, profética, né? Ele está visitando lugares que são chaves. Geografia espiritual, né? Ele está visitando lugares que são importantíssimos. Betel era o lugar onde a adoração que Jeroboão fez, o altar em Betel. Betel de uma cidade bênção, que era lá com Jacó, onde Jacó deita, né, a sua cabeça, dorme sobre aquela pedra, né, indo para se encontrar lá, para ir morar com Labão, né, em que ele vê a escada e anjos subindo e descendo. Betel se torna um lugar de uma adoração pagã, né? Jericó, que era uma cidade que tinha sido amaldiçoada por Josué, foi reconstruída. Elias vai nesse lugar de novo, porque era um lugar de centro de uma adoração pagã, né? Então, esses lugares, e aí ele vai até o Jordão, aonde ele vai atravessar, ele vai bater o seu manto, né? E vai abrir as águas de Jericó, novamente como um símbolo, repetindo o símbolo, né, das águas do Jordão, né? Ele vai bater lá nas águas do Jordão, e o Jordão vai se abrir, repetindo o símbolo do que tinha acontecido na entrada da terra, né? Então, ele está sinalizando uma nova possessão, uma mudança, né? A ideia de uma nova possessão da terra, né? Visitando esses lugares, né? Então, ele vai nesses lugares onde são as chaves, lugares que têm uma ligação espiritualmente muito fortes, né? Então, Elias fere as águas do Jordão e novamente há um divisor de águas nesse lugar. E ambos passam em seco a região oposta ao território de Israel. É como se eles estivessem desfazendo, né? Aquilo deu ruim, então nós estamos desfazendo, né? E Elias sai, né? Sai do território. E aí
Eliseu fala, assim, Elias diz, você sabe que eu vou ser tomado, né? E Eliseu diz, sei, vários profetas também já estavam falando isso, que Elias seria tomado pelo Senhor, né? E Elias pergunta para Eliseu, o que você quer que eu faça? E ele diz, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E Elias diz, cara, se você me vir, quando eu for tomado de você, né? Quando nós fomos separados, se você ver isso acontecendo, beleza, seja feito assim como você pediu. Eliseu estava pedindo uma coisa, né? Ele começa sendo ousado demais. Ousado. Ter a porção dobrada de Elias. Elias tinha, eu contei 8, né? 8. Ordenou e parou de chover. Multiplicação do azeite da viúva. Fogo do céu sobre o sacrifício. Ressurreição do filho da viúva. Ordenou e recomeçou a chover. Correu à frente do carro de Acabe, né, com uma energia violenta, né? Descida de fogo do céu que matou os soldados enviados por Acasias e dividiu as águas do Jordão, né? Então eu contei 8, né? Se você tiver mais aí, quiser, né, sugerir, colocar nos comentários aí também, né? Se alguém depois aí que estiver lendo, estudando e quiser compartilhar, né? Então, e é isso que acontece. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa separação, né? Porque há uma certa contradição nessa questão do que muitos chamam de arrebatamento de Elias. Como se Elias nunca tivesse morrido, né? Mas não é o que o texto fala, né? Então é uma tradição, digamos assim, dentro dos círculos religiosos mais modernos, né? Dizer que Elias, né, foi arrebatado ao céu, vivo, né? Foi para junto de Deus. Mas o texto não fala isso, né? O texto diz que um carro, uma carruagem, né, os separa. Isso é uma outra também coisa que muita gente fala assim, porque Elias foi levado no céu numa carruagem de fogo, né? Não, uma carruagem e cavalos de fogo separaram os dois. Separaram Elias e Eliseu. Um foi para um lado, outro foi para outro. E um redemoinho, um vento muito forte, né, como se fosse um furacão, leva ele, cara, até o céu. Esse céu não está falando, cara, que ele foi para junto de Deus, né? Diz que ele foi elevado ao céu, né? Seria um arrebatamento muito mais parecido com o que foi o de Filipe, por exemplo, né? Quando ele está conversando com o eunuco, né? Que era servo da rainha de Candace, né? Ele fala com ele, batiza o eunuco e Elias é arrebatado, né? E Felipe é arrebatado e levado a um outro lugar, né? Me parece ser esse o caso, né? De que Elias não é que Elias nunca morreu, né? Me parece que o texto tem algumas contradições com relação ao que se fala, né? Então não diz que ele foi levado ao céu por uma carruagem de fogo, né? A carruagem apenas o separou e um vento forte o elevou, né? E aí o manto cai, né? E Eliseu toma o manto agora inteiro para ele, né? Então essa é a primeira coisa, é o que acontece no texto, né? Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, né, um texto interessantíssimo para debater, para tentar entender isso, está em 2 Crônicas 21:12, que diz assim: então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia:
Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Esse texto é um texto que, teoricamente, ele está anos depois do episódio do que aconteceu com Elias e Eliseu. Então, Elias envia uma carta para o rei, anos depois. Né? E isso cronologicamente, ele está mandando aqui, ele está nos caminhos de Asa, rei de Judá. Né? Ele está aqui, ele está à frente desse momento. Né? Então, você pode pesquisar sobre isso. Né? Não vamos nos deter nesse debate, né? Porque não é o foco. Né? Mas, então, tem uma aparente contradição no que se fala. Né? Até então, o que sabemos é que Enoque é o único que foi tomado vivo. O texto de Enoque também não fala, cara, que Deus que ele foi arrebatado vivo. Né? Ele diz assim, e Deus o tomou para si, e Enoque já não era mais. Né? Já não era mais. Né? É isso que fala o texto no original. Aí nós vamos entender que ele não passou pela morte só lá em Hebreus. Né? É uma interpretação do escritor em Hebreus que vai dizer, cara, que Enoque não passou pela morte. Né? Então, mas não se fala em mais em nenhum outro lugar que Elias não morreu. Né? Tá? Então isso é só para a gente entender essas coisas de como o que o texto fala e o que o texto não fala. Né? Então no capítulo 2 nós temos a transferência do ministério e do espírito de Elias para Eliseu. Tá? Então eu queria também me ater um pouquinho aqui, porque há uma diferença entre transferência de espírito e transferência de unção. Né? É muito interessante porque uma prática muito no meio, por exemplo, no meio evangélico, a transferência de unção. Porque vai transferir a unção, porque a unção disso aqui vai para lá. Porque, né, isso há também uma contradição nisso. Né? Porque a unção é algo, cara, que, por exemplo, os reis recebiam o óleo sobre sua cabeça, né? E eles eram ungidos, cara, para fazerem o papel, né? Para eles cumprirem com o seu governo. A unção como sendo, né, o poder para realizar coisas fisicamente impossíveis, naturalmente impossíveis. Então a unção é um poder para isso. Né? O poder para ele governar, e aqui nesse caso você vai transferir, você vai ungir Eliseu. Mas o que Elias fala o que Eliseu pede, ele diz, eu quero porção dobrada, não da tua unção, mas do teu espírito. Né? Ele quer a porção dobrada do espírito de Elias. Né? Olha que louco isso. Isso já tinha acontecido, o Senhor usa esse termo quando Moisés vai compartilhar do espírito dele com os 70 anciãos, né? Para dividir o fardo. Né? Lembra a história de Jetro, quando Jetro diz, está muito pesado, esse fardo, você julgar todos os problemas de todo o povo. E Moisés divide do seu espírito com... Né? A questão, qual é a contradição, Alexandre? É que a transferência desse espírito que o Senhor permitiu, que o Senhor disse que eles podiam fazer, né, é uma coisa, tipo, o Senhor está repartindo da vida que aquela pessoa tem. E a unção, o complexo de se compartilhar a unção, né, e não, que a unção ela vem da onde o óleo? Né? O azeite. O azeite vem da azeitona prensada, certo? Então, prensa-se a azeitona e sai um óleo. Prensa-se mais,
sai mais óleo. Prensa-se mais ainda e sai mais um outro tipo de óleo. Cada vez mais o primeiro óleo são os mais preciosos, né? E os últimos, até ficar só o bagaço que dá para fazer sabão. São cerca de 4 prensas, né? Então, o que fala o Getsemane, né? O lugar da prensa? Ele fala, cara, que há uma unção que ela é fruto das coisas que uma pessoa passa na sua vida em Deus. Da moeção que ela passa em Deus. Então, como que você vai transferir uma coisa para alguém que não passou? Como é que você vai transferir uma unção para uma pessoa que não passou pelo processo? Eu vou dar algo que me custou passar por uma coisa terrível na minha vida, passá-la em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, louvá-lo, me entregar a Ele. E isso é dado por uma pessoa que não passou por nenhum processo, né? Então, são coisas para mim que elas são duas coisas distintas, ok? Né? O texto de 1 Reis 19:19 também temos a palavra adereth, para manto. Adereth, ok? É a palavra hebraica adereth. No hebraico nós temos nomes para muitas palavras de maneira diferente, né? Então nós vamos ver lá em Salmo 61, nós temos manto de justiça, né? É uma outra palavra já. Aqui a palavra adereth, ela tem um sentido bem específico para um manto grosso e peludo, que era comumente usado por Elias, né? Que diz que ele usava um manto grosso, provavelmente não era a roupa dele que era feita de pele de camelo, mas o manto, né, era feito desse manto, dessa pele grossa, né? E depois outros profetas, como você pode pegar a referência aí de Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 4, vai falar sobre esse manto grosso, tá? Posteriormente, João Batista foi identificado fisicamente, né, como usando pele de camelo e cinto de couro, como fez Elias, né? Então, parece que se tornou a ideia do manto grosso se tornou, do manto grosso e peludo, a ideia de algo, né, fora do sistema, fora uma coisa assim, de possuir uma coisa, cara, que ela não está dentro do padrão religioso, né? E é esse manto, né, que Elias, o significado espiritual disso é Elias lança o manto sobre Eliseu. Quando ele vai chamar Eliseu está lá com os carros de boi, ele lança o manto sobre Eliseu, né? Qual que é o significado disso, né? Disse que o ato foi a parte como uma forma de adoção de uma criança, né? Porque um pai naturalmente veste seus filhos. Então a noção de paternidade e filiação foi evidentemente entendida entre eles na hora, né? Então Eliseu, quando Elias põe o manto sobre Eliseu, na hora Eliseu entende e recebe a paternidade espiritual, né? Ele é adotado por Elias. Na hora, Elias pergunta, sabe o que eu fiz? Sei, né? Então, então essa foi uma investidura com o ofício profético, né? É desta forma que os brahmanes, os sufis persas e outros caracteres sacerdotais ou sagrados no Oriente são nomeados. Um manto sendo por algum eminente sacerdote jogado em seus ombros. Eliseu provavelmente tinha sido educado na escola dos profetas, né? Então ele sabia exatamente do que Elias estava falando. Tinham muitos profetas, então ele sabia, ele tinha passado pela escola, né? Então ele sabia o que Elias, apesar de Elias conhecer todos esses profetas, ele me parecia um profeta meio errante, né? Meio na dele, meio sozinhão, né? Então
E foi este manto que Eliseu assumiu após a partida de Elias para o céu. E a posse dela e do emprego desse manto para dividir as águas do Jordão fez com que os filhos dos profetas exclamassem: o espírito de Elias descansa sobre Eliseu. Então, eles já entenderam, cara, porque quando Eliseu pega o manto, depois que Elias sobe, né, ele pega o manto, ele olha para o céu e diz: onde está o Deus de Elias? Quando ele bate nas águas, pum, abre-se o rio de novo e ele passa em seco de novo e ele volta para a terra. Né? Então começa um novo ciclo profético dentro da terra. Né? Então agora Elias tinha um manto inteiro para ele. Né? Capítulo 5, a cura de Naamã. Né? Então nós vamos ter no livro de Reis uma das coisas fortes que acontecem é a cura de Naamã, né? E para mim ela é um símbolo da entrada do gentil na fé. É um desses símbolos, né? Como Raabe, Ruth, né? Então nós vamos ver no Antigo Testamento pessoas, entrando na fé, que não fazem parte não tem o sangue hebreu, né? Então, e Naamã é um desses, né? Mas ele tem que se banhar nas águas do Jordão, que ele não considera que são tão limpas assim, né? Mas essas são as águas proféticas, é dessa água que o cara nessa água que ele tem que se banhar, né? É a ideia de que é dessa água que você tem que beber, né? Não é agradável, não parece aquilo que a sua mente aceita. Você é um cara proeminente, você é uma pessoa inteligente, mas para você andar nas coisas de Deus, você vai ter que quebrar alguns dos seus padrões. Você vai ter que crer. Né? O profeta disse: desce 7 vezes. E interessantemente que Elias era muito mais atuante. Ele estava muito mais nos lugares. Ele ia até o lugar e as coisas aconteciam muito com ele. Né? Eliseu, apesar de algumas coisas dessas acontecerem, ele tinha um servo, o Geazi. Né? E esse Geazi, cara, era um pau de cerca, velho. Pensa o cara que o cara lhe mandava, o cara não, ele era descrente, ele queria dinheiro, ele queria fama, ele era tipo assim, é como se Eliseu estivesse tentando discipular um cara, tipo assim, eu vou me desafiar, né, discipulando o Geazi, né, e Eliseu manda muito o Geazi fazer as coisas, vai e faça isso, fale pro Naamã, cara, ele não se dá, sabe, o trabalho de ir lá falar com o general do exército, cara, enviado pelo rei do outro país. Ele simplesmente diz assim, diga pro cara se banhar 7 vezes lá, assim. Tipo, a espiritualidade de Eliseu, ela é muito natural. Eles estão lá, os caras estão cortando negócio, o machado cai na água, cara, ele vai lá, ele corta um pauzinho, o cara põe lá e sobe o machado. A panela tem morte na panela, ele diz, joguem farinha na panela. A coisa parece que está muito perto o tempo todo para ele. Senhor, abre os olhos do servo para que ele veja que mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Né? É tipo assim, é tudo muito fácil, assim, tipo, cara, Deus é poderoso, tipo, tá ali. Tipo, não tem que promover muita coisa para que as coisas aconteçam. Ele vive uma espiritualidade fácil, né? E interessantemente, né? Vamos pular um pouquinho aqui na frente, né? No capítulo 13, a morte de Eliseu, para nós encerrarmos o Eliseu na história aqui, né? Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés.
Então, Eliseu, depois de morto, ainda realizou milagre, né? E aqui nós temos mais um princípio, né? A unção, ela reside nos ossos, né? A unção fica nos ossos, tá? Então isso é algo muito poderoso. Depois da morte ela ainda estava lá. Né? Então é interessante, para fecharmos isso, né, que Elias fez 8, né, que eu contei, né, contei os milagres de Eliseu e cheguei a 16, né? Talvez sejam mais, mas interessantemente que eles são no mínimo o dobro do que Elias tinha feito, né? Então ele pediu o Espírito dobrado, recebeu porque ele viu tudo acontecendo, tomou o manto e viveu de uma forma muito poderosa, muito poderosa, né? Quer dizer, e ele tentou fazer um discípulo, isso eu acredito que ele tentou certo, né? Mas não deu muito certo. O Geazi acabou leproso, né? E por causa da sua avareza, por causa do seu desejo, ganância, né? Então, capítulo 9, o reinado de Jeú, né? Já falamos sobre isso, né? O reinado de Jeú, que é aquele que vai matar a Jezabel, no capítulo 9 também, né? Então, e aqui nós vamos então ver uma série de dislikes, né? Tudo a mãozinha, ó, para todos esses caras aqui, ó, mãozinha, deu ruim para todos aqui, né? Enquanto no Reino do Sul, basicamente, ainda que, cara, nem todos eles mereciam likes, né? Na verdade, poucos deles mereciam like, né? Tipo, cara, foram bem, fez o que era agradável ao Senhor. Nós vamos ter alguns que merecem ser citados, né? Aqui, que o rei Asa, né? Então aqui depois de Roboão, o filho de Roboão, o rei Asa, né? Ele vai ser citado como alguém que os que fizerem certo depois dele vão ser fez como Asa, né? E era a ideia assim de que eles tinham eles pensavam em fazer uma reforma no país. E eles removiam os altares e os cultos a Baal e os santuários a Baal e Astarote, né? Mas as árvores frondosas, né? E os cultos nos altos, né? Nos outeiros, né? Nos montes ainda estavam lá, né? Então ainda tinha lá umas quizumbas lá sendo feitas lá, né? Ainda tinha uns esquema errado ainda sendo feito lá, mas esse rei já recebia um louvor do Senhor por ter promovido uma limpeza, né, no país, né? Então, mas as Azerás não tirava. Azerá, né, bem esse nome que é o nome daquele carro, né? Azera, né? Significa árvore frondosa, né? Agora nós vamos chegando numa época que tem bastante árvore, né? E árvores que representam, cara, que ainda que ninguém fale, né? Mas o Alan é meio chatinho com isso, né? E eu não quero saber, eu falo mesmo, né? De tradições que não são bíblicas, né? É muito interessante, porque os cristãos não cumprem, não entendem as festas, cara, que são bíblicas. Não estou dizendo que temos que fazer as festas, mas digo assim, as festas que o nosso Senhor Yeshua celebrava e praticava, né? E que foram cumpridas nele,
mas que tem um símbolo espiritual fortíssimo e poderoso, né? De cumprimento forte. Elas eram sombra de uma realidade espiritual que é cumprida em Cristo, e ele é a substância, né? Mas os cristãos, a grande maioria, não conhece, não sabe o que significa e não tem o entendimento dos tempos em Deus, cara. Mas cumpre com festas que são tradições, cara, não só modernas, mas, cara, que representam coisas milenares e que vêm de tempos muito antigos e são festas pagãs. Né? Festas, cara, de adoração ao sol, de adoração à lua, de adoração a Astarote, de adoração, cara, a Baal, a Nimrod, cara, e continuam fazendo, né? Mas é bonitinho, né? Cara, esses reis também tinham, essas festas também elas não eram feias, elas eram, né? E elas tinham muita coisa, muita coisa louca, né? Muita prostituição cultural, né? Por que os caras faziam? Porque gostavam da loucurada, né? Então, nós precisamos crescer em entendimento, precisamos avançar, né? Então, dentro desses reis aqui, Asa, né, foi fera, né? Quem mais? Josafá, o seu filho, foi fera, né? Acasias não foi fera, né? Aqui uma coisa interessante, nós temos Atália e Acasias, né? O Acasias morre e Atália, sua mãe, então se torna rainha. Olha que interessante, nós temos uma rainha no Reino do Sul, né? Uma mulher, né? Ainda que, cara, e ela assim, o reinado dela foi terrível, né? Ela mandou matar todos os descendentes reais, né? E fez o que era abominável ao Senhor, ela e o filho dela, né? Então, Joás, né? Joás foi bem, né? Amazias foi bem, Uzias foi bem, né? Ele também é chamado de Azarias, ok? Uzias, aqui nós já vamos entrar numa outra coisa interessante, porque Uzias já está aqui no tempo do profeta, quem está profetizando é Isaías, ok? Em 740 a.C., ok? Lembra que capítulo 6, aquele famoso capítulo em que Isaías vê, né, o manto do Senhor, cara, a orla do manto do Senhor, né, cara, e chacoalham os gonzos das portas, e ele vê os serafins dizendo santo, santo, santo. Cara, começa o capítulo dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. Então, é essa fase aqui que estamos, ó, o profeta Isaías profetizando no tempo de Uzias. Um pouquinho antes aqui, né, em 800, Joel, o profeta Joel. Então, quem está profetizando aqui, o profeta Joel, pouco antes de Isaías. Isaías 740 e em 742, aqui, Miqueias. Então, o livro do profeta Miqueias, o profeta Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías. Por isso você vai ver que tem semelhanças entre os escritos deles, tá? Tem coisas que estão nos dois livros, tá? E aqui, em cima, nós vamos ter Jonas, são profetas aqui para o reino do norte. Jonas, Amós e Oséias, ok? Então, Jonas em 786, Amós em 760 e Oséias em 753. Tá? Na próxima aula nós vamos avançando, né? Porque aqui nós chegamos a um lugar chave, né? Quando nós chegamos aqui em 732, né? Esse é o tempo em que vai acontecer a primeira coisa terrível com relação ao Reino do Norte. Aqui,
no rei Oséias, né, o povo é levado cativo para a Síria, tá? Então aqui é o cativeiro assírio, tá? Pelo rei Salmanaser, tá? Então foi nesse tempo, no reinado de Oséias, que Salmanaser levou o povo cativo para a Síria, né? E por que o povo foi levado cativo para a Síria? Capítulo 17 de 2 Reis, né? Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 23, ok? Então, diz assim: no 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Hala e junto a Rabor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo os que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e azerins em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira o Senhor. E serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus estatutos e seu pacto, que fizeram com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição, e ainda uma Azerá. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se a adivinhações e encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria,
onde está até o dia de hoje. Então, quando o livro foi escrito, eles estavam ainda na Síria. Quer dizer, o lugar da onde eles nunca voltaram, né? Eles foram espalhados pelas nações, né? Então isso é muito interessante. Em Lucas, capítulo 15, 38, Yeshua vai contar uma parábola que ela tem a ver com uma fala que ele disse. Um dia, uma mulher sírio-fenícia estava vindo falar com ele, pedindo para que ele curasse a sua filha. E ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós precisamos entender profeticamente o que ele estava falando. Quando o Senhor está falando que um homem tinha 2 filhos e um saiu e gastou tudo que tinha com meretrizes, com uma vida, ele está falando, cara, de algo muito mais além. Não está falando de evangelismo. Ele está falando, cara, de um filho. Um homem tinha 2 filhos e um desses filhos foi e gastou tudo que tinha, a ponto de quase comer a comida dos porcos, Os porcos aí, os gentios, E aqui, há um filho que fica, que se considera justo, porque trabalha, porque nunca se apartou da casa, vive na justiça própria. Fica indignado quando as ovelhas perdidas da casa de Israel começam a retornar para o seu pai. Então, encerro esse estudo de hoje, para que nós possamos entender o processo que levou 10 tribos serem rejeitadas pelo Senhor. O Senhor se divorciou, de uma esposa, como fala com o profeta Oséias e tantas falas proféticas, em que o Senhor, que odeia o divórcio, que odeia o repúdio, repudiou por causa disso que eles fizeram aqui, que nós lemos aqui no capítulo. Esse capítulo está capítulo 17, 2 Reis. Ele está explicando o motivo por que o Senhor rejeitou o seu povo. Então, mas aqueles que não eram povo serão chamados, aqueles que eram não meu povo, como fala em Oséias, serão chamados meu povo. Então, mais aqui uma chave para nós entendermos, dentro dessa história, o que vai ser falado futuramente aqui pelos demais profetas. Então estamos chegamos nesse lugar, o tempo, a data comum é 722, ok? Mais aceita pelos estudiosos. Foi o ano em 722 a.C., o povo Israel, as 10 tribos, foram levadas cativas para a Síria. Ok? Então, aqui quando o escritor escreve, ele diz até o dia de hoje. Na verdade é que pouca gente voltou disso daí. Pouca gente. Elas foram
espalhadas, inclusive só agora, recentemente, né, tribos, às vezes inteiras, estão sendo trazidas novamente, aceitas em Israel. É muito interessante, né? Porque acharam uma tribo de Manassés, uma parte da tribo de Manassés na Índia. É muito louco, né? Então tem judeus etíopes, mas tem algo ainda muito mais profundo. Que, se o Senhor nos permitir, vamos falar sobre isso, né? Shalom, e que esse ensino seja completado pelo Ruach HaKodesh no seu espírito. Shalom.